Olá pessoal, seja muito bem-vindo. Nesse vídeo eu vou falar sobre a pesquisa experimental. Qual é uma descrição, quais são as principais etapas que você pode trabalhar e para fechar eu vou mostrar um artigo e nós vamos discutir um pouco sobre esse artigo que trata sobre o desenvolvimento de um trabalho focando a pesquisa experimental em si. Então pessoal, o que é essa nossa pesquisa experimental em si? Eu trago uma descrição para que ela fique completa para você, para que você tenha o delineamento, a estrutura, o entendimento do que é uma pesquisa experimental em si. E aí pessoal, a pesquisa experimental ela visa ajudar você pesquisador a determinar o efeito causal entre dois fatores. Esse é o elemento em si que eu preciso trabalhar. Ou seja, o que são esses elementos de dois fatores em si? São as minhas variáveis que eu vou utilizar ao longo da minha pesquisa em geral. Por isso que se fala o efeito causal. Então, quais são as causas, quais são os resultados que eu tenho quando eu manipulo variáveis em si? Por isso que eu tenho que determinar o efeito causal entre as minhas variáveis da minha pesquisa em geral, sendo necessário testar hipóteses. Então, pessoal, quando nós estamos pensando no delineamento geral de uma pesquisa que tem a estrutura de procedimento técnico de pesquisa experimental, o que nós vamos ter? Nós vamos ter as hipóteses, que são soluções ou respostas prévias ao nosso problema de pesquisa. E aí, aqui muitas vezes surge a dúvida, bom, na introdução, eu coloco ou eu não coloco hipótese? Aí que vem a resposta, pessoal. Você está desenvolvendo uma pesquisa experimental, você vai trabalhar com variáveis, então você vai ter que colocar uma hipótese. Por quê? Porque você está trabalhando com relação entre fatores, com variáveis. Então você precisa testar hipóteses. Se você precisa testar hipóteses, em algum lugar você vai ter que colocar hipótese, que é uma das estruturas que são, lembrando da BNT, que ela diz se for o caso de você colocar hipótese, vai na introdução, você vai ter que relatar elas, por isso que tem que ficar muito claro isso aqui. Então, testar hipóteses, você pode colocar lá na sua introdução. Que ela pessoal, e eu coloco aqui que ela expressa, na verdade, a convicção sua como pesquisador em si. A hipótese é uma resposta prévia a um problema de pesquisa que você apresentou, mas ela é baseada numa estrutura de convicção sua como pesquisador. Para isso que nós precisamos ter essa nossa estrutura muito bem entendida. O segundo ponto, quando se fala em pesquisa experimental, pessoal, ela consiste em determinar um objeto de estudo, ou seja, um conteúdo, uma pesquisa em qual área? É na área da engenharia civil, é na área de administração, é na área de biologia, na área de química, qual é a área? Qual é o nosso objeto de estudo em si, mais detalhado possível? Eu preciso selecionar quais são as variáveis que seriam capazes de influenciar esse meu objeto em si. E aí nós vamos ver depois, no exemplo, bem específico esses itens, qual é o meu objeto, quais são as variáveis definidas. Eu preciso também definir as formas de controlar e de observar os efeitos que essa variável vai produzir nesse meu objeto. Ou seja, eu estou trabalhando nela, eu estou manipulando ela e eu preciso avaliar o que vai acontecer com essa manipulação. Então, eu estou inserindo algum elemento e eu preciso avaliar o que vai acontecer como entrega, então como saída nessa minha estratégia de variável. E também tem, pessoal, que as pesquisas experimentais elas podem muito ser consideradas como explicativa. Por quê? Porque eu estou explicando uma relação entre fenômenos, entre variáveis em si. Então eu preciso explicar algo para alguém, ou seja, eu explico algo, as variáveis para alguém, a minha pergunta de pesquisa em si. E os experimentos propostos implicam agir e observar as consequências dessa ação. Essa é a estrutura, pessoal, de descrição geral que eu posso colocar aqui sobre a pesquisa experimental em si. Existem várias outras formas de nós falarmos sobre a pesquisa experimental. Eu aqui coloco como uma estrutura que se trabalha com variáveis, que é a base da pesquisa experimental em si. Então, entendido a questão de descrição da pesquisa, nós também precisamos entender o que se chama dos princípios da pesquisa experimental, aquilo que rege a base, o conceito estrutural dela, ou seja, os pilares dessa pesquisa. Eu trago 5 elementos aqui, pessoal, que quer dizer o seguinte, ó, princípios da nossa pesquisa experimental. O que nós temos?
temos uma ideia da relação de causa e efeito, ou seja, a causa são os elementos que causam e depois os efeitos, os resultados. A causa, as entradas e o efeito, a saída naquela nossa estrutura de trabalho na pesquisa experimental. Agora, um segundo elemento, pessoal. Acreditamos que existe uma relação entre a construção da causa e a construção do efeito. Ou seja, eu como pesquisador, por isso que você tem a hipótese, por isso que você tem a resposta, porque você acredita que existe uma relação entre entrada e saída. Entrada processa e tem uma entrega, uma saída em si. Por isso que você acredita que é uma proposta, que já é o número 3, temos formulações de hipóteses a serem testadas, porque você está acreditando que existe. Então, se você está acreditando, você está propondo uma resposta prévia para o trabalho da sua pesquisa experimental em si, para o problema da sua pesquisa experimental em si. Agora, pessoal, um quarto ponto, temos vários tipos de tratamentos, ou seja, que nós estamos colocando as variáveis independentes na nossa estrutura. E o quinto e último ponto, executamos o experimento e observamos a nossa saída. Então, nós vamos executar o experimento e observar a saída. O resultado, o que vai acontecer com essa nossa estrutura? Nesse nosso ponto, a saída, pessoal, são as variáveis que dependem daquela entrada, ou seja, da independente em si, só para nós termos essa estrutura. Inclusive, nós temos um vídeo específico falando sobre variáveis de pesquisa, somente sobre o detalhamento, o que é cada uma delas. Nós discorremos detalhadamente essa estrutura de variáveis. E aí, pessoal, para nós fecharmos a questão de princípios na nossa pesquisa experimental, o que nós temos? Se o experimento foi corretamente elaborado, se ele teve o delineamento muito bem feito, nós podemos formular conclusões a respeito dessa relação de causa e efeito para a hipótese que nós estabelecemos anteriormente. Então, se nós seguimos uma estratégia adequada de pesquisa experimental, nós delineamos muito bem ela, nós cuidamos todos os pontos, principalmente aquelas variáveis que podem influenciar o nosso contexto de pesquisa, e nós conseguimos estruturar, entender elas, e muitas vezes até não deixar ter uma influência sobre a nossa pesquisa, nós vamos ter a estrutura, a relação de causa e efeito muito bem montada em si. E aí, fechado nossos princípios, pessoal, nós temos um outro ponto também, que é agora o delinear a pesquisa, o design de uma pesquisa experimental. E isso aqui, pessoal, esse design de pesquisa experimental, o que nós temos? Eu coloco aqui 9 pontos com uma forma mais ampla, uma forma mais geral, mais sintética, para que você entenda como se trabalha no delineamento de uma pesquisa experimental. O primeiro grande ponto, pessoal, ela parte por lógico de um problema. Eu preciso formular o meu problema. Eu estou observando uma lacuna de pesquisa, uma dificuldade em algum elemento de conhecimento, então eu proponho um problema. E esse meu problema ele vai ser posto de uma forma que é a pergunta de pesquisa em formato interrogativo. Então esse é o primeiro ponto, pessoal. Não, certo? Toda pesquisa científica ela parte de um problema, ela parte de uma indagação, ela parte de um questionamento, de uma lacuna, de uma dificuldade em si. Agora, entendido esse primeiro ponto, o segundo ponto é, na pesquisa experimental, se eu formulei um problema, eu como pesquisador, eu posso formular uma hipótese, eu posso formular uma resposta prévia para esse meu problema. E essa resposta prévia para o meu problema é o que nós denominamos de hipótese. Então, hipoteticamente, eu tenho essa resposta para esse problema que eu formulei anteriormente. Essa é a estrutura, pessoal, que se discute quando se fala em hipótese em si. Agora, entendido a parte de construir a hipótese, a estrutura dela, qual é o terceiro ponto do delineamento de uma pesquisa experimental? É a seleção e operacionalização das variáveis. Porque se eu tenho um problema, se eu tenho uma proposta de resolução ou de resposta que é a minha hipótese, quais são as suas variáveis que você vai trabalhar? Você tem que operacionalizar ela. Ou seja, eu preciso definir a variável, identificar o procedimento adotado para coletar os dados, definir o procedimento para mensurar aquilo que eu estou querendo observar e estabelecer um critério para avaliar a avaliação da medida
de trabalho. Então, são elementos. Eu preciso agora selecionar, eu preciso operacionalizar todas essas minhas variáveis que são relevantes na minha estrutura. Não somente a variável dependente e independente, mas todo o contexto que é relevante para desenvolver a minha pesquisa. Estruturado a operacionalização, quarto item, definição do plano experimental e dos fatores de influência. O plano experimental eu coloco aqui no próximo slide para nós entendermos um pouquinho melhor sobre ele. Um quinto ponto, pessoal, eu preciso determinar quem são os sujeitos da minha pesquisa. E aqui, pessoal, quando se fala sujeito, eu preciso estruturar quais são as características, os desdobramentos, as estratégias para lidar com essas pessoas. Por exemplo, eu coloco aqui características. Pode ser o sexo, idade, peso, características dos materiais físico, químico, elétrico, térmico. O que eu preciso entender para estruturar a minha população? Então eu preciso determinar os sujeitos da minha pesquisa em si. O sexto ponto, definido o sujeito, agora eu vou trabalhar o ambiente, determinação do ambiente. Por quê? Porque eu preciso também controlar o ambiente em si. É uma pesquisa experimental, é um experimento, então eu preciso entender do ambiente para que o ambiente não atrapalhe a minha pesquisa. O que é isso, determinação do ambiente? Proporcionar as condições para que se possa manipular a variável independente e verificar seus efeitos nos sujeitos, naqueles que eu trabalhei anteriormente no item 5. Então, isso aqui, pessoal, é um elemento importante para nós pensarmos a estrutura, a manipulação geral deles. E o sétimo elemento, bom, eu já estruturei qual é o meu plano experimental, já organizei meu sujeito, o meu ambiente, e agora eu preciso coletar os dados, ou seja, executar propriamente dito para coletar esses dados, mediante a manipulação das condições e obtenção dos efeitos produzidos. Esse é o sétimo ponto em si. O oitavo ponto, pessoal, se eu coletei os dados, eu preciso tratar esses dados em si. E o que é esse tratamento dos dados, essa análise? É uma análise estatística. Eu preciso fazer análise estatística, pode ser estatística descritiva, pode ser estatística inferencial, e inferir algo daquilo que eu observei em si, que é uma parte extremamente importante. Pessoal, pesquisa experimental eu tenho estatística, não adianta. Não existe uma pesquisa experimental que eu não tenha estatística. Então, eu preciso entender desse ponto aqui. Principalmente, pessoal, consiste no teste de diferença ou de significância em relação, principalmente, à média, que se chama do grupo de controle e do grupo experimental em si. Então, se um grupo deu 10,4 e o outro 10,8, qual a significância? Por que disso, dessa estrutura? Por que desse teste de diferença eu preciso fazer aqui? Então, tem vários testes que eu posso trabalhar nesse aspecto. Mas lembrando, eu preciso ter a estatística na pesquisa experimental. Eu não posso ir no laboratório medir, por exemplo, um volume, uma massa, uma temperatura e não ter teste estatístico, pessoal. Não existe, nem logicamente, isso que muitas vezes pode acontecer nesses casos. Então, eu preciso estar muito atento nessa parte de analisar e interpretar os dados. Pegue um bom livro de estatística, se você não tem uma base de estatística, trabalhe na questão de estatística, muitas vezes cursos na parte de estatística, que você vai entender, você vai conseguir avançar nessa estratégia também de estatística em si. E para fechar, o nono ponto do delineamento, que é a parte redigir o seu texto, escrever o seu texto. Você vai escrever a parte de resultados, discussões, elaborar tudo, deixar bonitinho tudo, para você organizar o seu elemento de pesquisa, a sua parte de pesquisa experimental em si. Então, pessoal, 9 pontos colocados aqui, tem mais delineamentos, organizações, desdobramentos desses delineamentos, é claro que tem, pessoal, na parte de plano experimental que nós vamos ver, mas principalmente também na parte de sujeito, na parte de estatística, bem organizada, estrutura também somente específica para o elemento hipótese. Então, nós temos estruturas nesses elementos, tipos de erro tipo 1, tipo 2, então nós vamos entender bem essa estrutura em si. Um outro elemento, pessoal, então quando está falando num plano experimental, que é essa parte anterior que nós colocamos aqui no item 4, o que nós temos no plano experimental, pessoal? Eu trago uma visão geral aqui para você, se você quiser, depois pode se aprofundar nessa linha do pesquisa experimental. Primeira delas, pessoal,
Há delineamento experimental simples, ou muitas vezes definida one way, ou seja, de um só caminho. Por quê? Porque eu manipulo intencionalmente uma variável independente. Então, uma variável independente e observo os seus efeitos sobre uma variável dependente. Uma independente e uma variável dependente. A estrutura simples, por isso que é o one way, um só caminho de trabalho em si. Delineamento experimental simples. Um segundo exemplo, pessoal, é o chamado delineamento experimental fatorial. Aí agora um pouquinho mais incrementado do que o experimental simples, por quê? Porque eu tenho a manipulação de mais de uma variável independente. Então, mais de uma variável independente. E essa estrutura eu vou observar seus efeitos conjuntos e individuais sobre a variável dependente. Essa é a estrutura do experimental fatorial. E ele também, pessoal, essa estrutura de o experimental fatorial, por exemplo, eu quero testar mais relações em si, tá? Então, por exemplo, pego uma escola, tá? Eu quero testar a relação de metodologia do professor para os alunos, mas eu posso testar entre professores, eu posso testar entre vários alunos, entre várias séries. Por quê? Porque torna-se possível testar hipóteses mais complexas e elaborar teorias um pouco mais abrangentes em si, do que é o experimental simples, somente de um professor para uma turma em si. Então, eu posso testar de 2, 3 professores para 2, 3 turmas, em turnos diferentes, em recortes temporais diferentes, por isso experimental fatorial em si. Um terceiro grande grupo, pessoal, do plano experimental é o delineamento experimental de grupo múltiplo, que manipular a variável independente em diferentes grupos de participantes e observar seus efeitos sobre a variável dependente. Então, eu tenho vários tipos de grupos, eu posso escolher várias escolas diferentes para trabalhar, então vários elementos, diferentes grupos em si nesse aspecto. E o quarto elemento, delineamento experimental de repetição. O que ele é, pessoal? De uma forma simples aqui, manipular a variável independente em diferentes momentos e condições. Então, o que eu posso fazer? Eu posso testar vários anos aquela metodologia em vários tipos de escolas para avaliar o que está acontecendo. Por isso que é a variável independente em diferentes momentos, em diferentes situações. Eu posso trazer isso, eu posso trazer ela no início do ano, no final do ano, em datas especiais, em eventos. Então, eu posso avaliar o que está acontecendo e observar seus efeitos sobre a variável dependente em si. Por isso que tem toda essa nossa estrutura aqui de plano experimental. Então, pessoal, vamos colocar aqui, partir para a análise desse artigo que ele trata sobre a utilização de uma pesquisa experimental. É uma base, um exemplo para nós compreendermos um pouquinho sobre a pesquisa experimental. Aqui, pessoal, nesse artigo, o que nós temos? Uma estrutura de artigo da revista Matéria em si, caracterização reológica de pastas ternárias para o desenvolvimento de bioconcretos leves de casca de arroz. Tem os autores, um excelente artigo trabalhado aqui, que fica como exemplo em si. E o que nós temos, pessoal? Já no resumo, os autores fazem questão de colocar, de expor esta pesquisa experimental. Então, você está dizendo de imediato, é uma pesquisa experimental. E aí tem como objetivo produzir bioconcretos e casca de arroz com uma matriz de misturas ternárias de cimento, cinza da casca de arroz e cinza volante. E o que ele faz aqui, pessoal? Para nós entendermos um pouquinho também o delineamento mais prático da escrita de uma pesquisa experimental. A primeira etapa consistiu na avaliação da influência de um aditivo e um aditivo tal no comportamento reológico de pastas. O objetivo dessa etapa foi tal. E aí ele segue falando a estrutura geral. Depois realizou-se uma trituração e um tratamento químico no intuito de melhorar. Os resultados experimentais mostram. Então, o que ele está colocando já, pessoal? Os resultados mostram que o aditivo fulano de tal, assim os BCCs produzidos apresentaram-se coesos e sem segregação, com espalhamento de tal. Então, você veja, ó, números. Então, o pesquisa experimental tem números. Aqui eu tenho um número e a parte de erro associado nessa estrutura. E ele coloca a massa específica, seca, resistência à compressão, tal, em tais dias, 28 dias, com resultados obtidos. Então, se tem uma massa específica entre tanto e tanto. Olha só.
que é a estrutura que ele coloca aqui para a nossa estratégia ou para o nosso entendimento. Pesquisa experimental, pessoal, é justamente isso. Eu preciso entender que eu vou obter números para trabalhar. Obtendo números, eu preciso uma base estatística para evidenciar esse meu trabalho em si. Então, pessoal, sempre lembrando, quando se faz análise de um artigo científico, na parte de exemplo daquele tópico, é o exemplo de uma pesquisa experimental. Então, eu vou discutir a pesquisa experimental em si, não vou entrar nos pormenores, ou na parte mais técnica, ou em algum conteúdo de juízo de valor do trabalho em si. Somente parte experimental, aquilo que nos interessa para o vídeo. E aí, o que ele faz aqui, pessoal? Então, introdução, ele vai falando sobre a estrutura, a parte mais temática, lembrando a estrutura de um artigo, e ele vem já começando a justificar o trabalho dele, falando alguns outros elementos, citando autores em si, e ele continua aqui colocando e diante do exposto, ou seja, de todos esses elementos anteriores, o presente trabalho apresenta um programa experimental desenvolvido visando a extensão do método proposto por um determinado pesquisador para a matriz de cimento e cimento tal, para a dosagem tal e utilizando-se de tais itens. E aí, para aqui, pessoal, ele coloca algumas questões de caracterização em geral. Então, aqui, o que ele faz? Ele fecha esse bloco de a chamada exposição, o que vai apresentar esse trabalho, só para você ter essa leitura em geral em si. Então, pessoal, qual é o próximo elemento ou a próxima seção que ele trabalha? De material e métodos. E ele já vai de cara fazer a estrutura, dizer quais são os materiais que ele vai trabalhar. Quando se fala em alinhamento ou pesquisa experimental, na parte de metodologia é material e métodos em si. E aí nós temos o seguinte, ele vai descrever os materiais em si. Não nos cabe fazer aqui uma leitura detalhada ou técnica sobre os materiais, mas só para nós avaliarmos. Então ele descreve os materiais. O primeiro são os materiais cimentícios e ele coloca a composição daquele material, que daqui a pouco você está fazendo uma pesquisa de laboratório, então você tem materiais, pesquisa experimental em si, se for o caso, você pode fazer a descrição de composição química, daqui a pouco se você tem pessoas, você pode fazer por idade, por local, por sexo, por faixa de renda, enfim, qual é a estrutura que você vai colocar para a sua tarefa de pesquisa experimental, ou seja, os elementos de variáveis que você está trabalhando. Materiais cimentícios são as variáveis que ele está pondo nesse trabalho. E ele segue colocando aqui, ele fez a composição química, propriedades físicas e propriedades mecânicas dos materiais em si. Então ele coloca tanto a parte de tabela quanto uma figura, que é importante também para ter essa organização geral, e ele coloca a micrografia do material ou dos materiais, que também é um elemento importantíssimo, se for o caso de materiais em geral. O segundo, pessoal, que é a casca de arroz. Então ele coloca já no primeiro aqui, pessoal, a parte de o cimentício e o segundo, casca de arroz, conforme ele estruturou na introdução, no resumo que nós fizemos a prévia da leitura. Coloca a casca de arroz e ele descreve, então, da onde que veio o arroz em si, e foi fornecido pela empresa tal, localizado no município tal, com o objetivo de promover uma melhor compatibilidade com o arroz, então foi tratado, que ele vai descrevendo sobre a casca de arroz em si, que é uma outra variável que ele trabalha. Então, de acordo com, cita autores aqui e outros autores, que é a estrutura de como eu processo essa variável. Então ele fala, propõe a trituração, moagem empregada na pesquisa, foi triturada, equipamento industrial, para cada 1 kg de casca, a trituração ocorreu por 8 segundos. Então aqui, pessoal, já são os parâmetros, o plano previamente experimental que ele está utilizando ao longo da pesquisa. E aí vem a micrografia da CA, que foi colocado aqui, daqui a casca de arroz, após o processo de trituração, foi evidenciado na figura 3B. Então, aqui está a parte de micrografia da casca de arroz, tanto natural quanto triturado. Alguns elementos só para nós entendermos esse ponto aqui. E aí vem, ele fala dos aditivos químicos, vai falando dessa estrutura e desenvolvimento
Aqui no caso, pessoal, são os métodos. Então ele falou dos materiais, agora ele começa a falar dos métodos para trabalho, tá? Que é como que ele vai fazer. Então a matriz estudada para produzir bioconcretos foi composta por cimento, casca de arroz e cinza volante na proporção tal. Então aqui é a estrutura de métodos dele em massa. Respectivamente, a relação de água e tudo mais, ele segue colocando a escolha da matriz da pesquisa, então ele vai justificando o trabalho em si. Só para nós avaliarmos a importância também de você justificar. Daqui a pouco ele justifica por alguns autores, eu posso também justificar por normas internacionais, aí depende da sua área, você vai ter normas para trabalhar a questão laboratorial, a parte principalmente quando eu trabalho em materiais, eu tenho normas internacionais, equipamentos em geral, utensílios em geral, então eu posso citar essa estrutura aqui. Outro ponto, pessoal, estudo da reologia de pastas em geral. Então eu já estou pegando aqui alguns elementos. Para os estudos reológicos foi usado o reômetro e tal, então tem toda essa estrutura. Foi empregada a metodologia de fluxo aqui então colocado rotacional, então já tem essa estrutura que eu posso colocar para esse tipo de elemento em si. E ele segue dizendo, ambos os aditivos foram testados tal, em teores tal. E aí seguindo, produção dos bioconcretos em si, dos bioconcretos, e ele vai escrevendo e falando dessa estrutura em si. Continua também falando do consumo dos materiais, colocando tabelas e também elementos textuais para justificar essa parte aqui. E aí vem caracterização dos bioconcretos em si. E ele faz quais foram e ele descreve alguns elementos para nós finalizarmos, pessoal. Prensa, e ele coloca o nome da prensa, a capacidade dela na velocidade tal. E aí isso aqui é importante, por quê? Porque eu preciso muitas vezes saber quais são os parâmetros técnicos da máquina. Eu posso escrever também a parte de calibração da máquina, eu posso escrever a parte de quais são os limites que a máquina, aquela máquina eu vou trabalhar, ou as máquinas que eu vou trabalhar, eu posso utilizar. Tem pesquisas que os autores detalham somente as características técnicas das máquinas em si, os parâmetros técnicos, a parte mínima e máxima, as tolerâncias que são postas, a parte de calibração da máquina em si. É possível de você explorar outros elementos também na parte de pesquisa experimental em si. E ele vem aí resultados, discussões, então finalizado aquela parte de material e métodos, estudo de reologia das pastas, então ele já vem descrevendo, aqui só para você ir avaliando esse ponto em si. Ele coloca figuras e vai seguindo aqui a parte já mais gráfica para trabalho, vai seguindo esses elementos em geral para que você tenha essa estrutura. Não nos cabe aqui ficar muitas vezes detalhando esses pontos específicos de elementos mais técnicos do trabalho em si, mas só passando para que você possa ter uma base em geral desse elemento em geral de trabalho. Então, pessoal, aqui fica um exemplo, tem vários outros exemplos de parte de pesquisa experimental para que você possa ler, para que você possa avaliar essa estrutura para o seu contexto em si. Então, pessoal, qualquer dúvida, deixa um comentário para nós. Um abraço e bons trabalhos. Até o próximo vídeo.